Abra sua Bíblia comigo em João capítulo 20, versículo 10. Nós estamos em noite de Páscoa. Nós não celebramos a Páscoa por conta de um coelho, nós não celebramos a Páscoa por conta de uma data comercial, nós não celebramos a Páscoa por conta de chocolates, nós celebramos a Páscoa porque um dia alguém escolheu nos amar e morreu por nós. Jesus Cristo está vivo, amém? Glória a Deus. Os discípulos voltaram para casa. Maria, porém, ficou à entrada do sepulcro, chorando. Enquanto chorava, curvou-se para olhar dentro do sepulcro. E viu 2 anjos vestidos de branco, sentados onde estivera o corpo de Jesus, um à cabeceira e outro aos pés. Eles lhe perguntaram: mulher, por que você está chorando? Levaram o meu Senhor, respondeu ela, e não sei onde o puseram. Nisso ela se voltou e viu Jesus ali em pé, mas não o reconheceu. Ele disse: mulher, por que você está chorando? Quem você está procurando? Pensando que fosse o jardineiro, ela disse: se o Senhor o levou, diga-me onde o colocou e eu o levarei. Maria, disse Jesus. Então, voltando-se para ele, Maria exclamou em hebraico: Rabone, que significa mestre. Jesus disse: não me segure, pois ainda não voltei para o Pai. Vá, porém, aos meus irmãos e diga-lhes: estou voltando para o meu Pai e o Pai de vocês, para o meu Deus e o Deus de vocês. Maria Madalena foi e anunciou aos discípulos: eu vi o Senhor. Então contou-lhes o que ele lhe dissera. Amém? Meu irmão, nós estamos aqui por um motivo. E a igreja de Jesus Cristo só existe por um único motivo. Jesus veio à terra, Jesus escolheu nos amar, morreu por nós e ao 3º dia ressuscitou. Só que quando nós falamos sobre esse fato, é muito fácil nós trazermos à memória, principalmente quem foi criado dentro do catolicismo, a imagem de um Jesus pregado em uma cruz. É muito fácil trazer à memória quando nós falamos da Páscoa, do sacrifício de Jesus, da morte de Jesus, ver a imagem de um homem preso em uma cruz, amarrado, açoitado e morto. Só que, meu irmão, Lucas capítulo 24, os anjos vão dizer para Maria: por que vocês estão buscando entre os mortos aquele que vive? Ele não está aqui. Amedrontadas, as mulheres prostraram-se com o rosto no chão, e os homens lhes disseram: por que vocês estão procurando entre os mortos aquele que vive? Versículo 6. Ele não está aqui, ressuscitou. Nós estamos aqui não por causa de uma morte, mas por todo o contexto de morte e ressurreição. Meu irmão, e é por isso que nós podemos dizer que nós vivemos por completo a Páscoa. Porque nós não ficamos presos na sexta-feira, mas nós encontramos Jesus Cristo vivo no domingo. E como Maria, nós podemos declarar: eu vi o Senhor. Essa frase é muito forte, meu irmão, porque ao mesmo tempo que ela é muito simples, de que ela chegou dizendo para os seus amigos: eu vi o Senhor, ela é muito forte, porque ela poderia ter visto Jesus morto, ela poderia ter chegado e falado: olha, deixa eu dar o contexto do que aconteceu aqui para você. No domingo de manhã as mulheres levantaram, foram até onde Jesus tinha sido sepultado, chegaram lá, não encontraram ninguém, por isso que foram mulher de manhã, meu irmão, porque era para espalhar a notícia rápido. Se fosse homem ia demorar um pouco mais. Brincadeirinha sem graça, né, irmão? Mas vamos lá. Meu irmão, elas voltam até os discípulos, elas falam: Jesus não está lá, nós não encontramos o corpo de Jesus. Os discípulos vão correndo, eles se juntam todos, vão até o local do sepulcro e não encontram Jesus morto.
Os discípulos voltam para casa e Maria fica lá sozinha. Ela fica esperando alguma coisa acontecer, ela não sabe para onde ir. E quando ela volta, ela tem toda essa experiência com Jesus, e quando ela volta, ninguém sabe o que está acontecendo. E ela entra dentro da casa dizendo: eu vi o Senhor. Provavelmente se eu estivesse lá, eu ia dizer: Maria encontrou o corpo de Jesus. E provavelmente foi isso que veio em primeiro lugar à mente dos discípulos. Só que o que Maria está falando é muito forte, porque ela não está falando: eu encontrei um Jesus morto, Ele falou comigo, eu falei com Ele, Ele está vivo. Agora, meu irmão, Jesus não... Tem gente que pensa que Jesus morreu de novo, depois que Ele subiu de volta para o céu. Jesus continua vivo e reinando, amém? Então hoje eu e você podemos dizer: eu vi o Senhor. Isso é maravilhoso, porque eu não preciso ver corporeamente Jesus. Eu sei que Ele está comigo, porque Ele prometeu que estaria comigo todos os dias até a consumação dos séculos. Os séculos ainda não se acabaram, por isso Ele se encontra em nosso meio, amém? Onde 2 ou 3 estão reunidos no nome dEle, Ele se faz presente, Ele está presente sobre a minha vida, Ele vem sobre todo aquele que clama, Ele vem sobre todo aquele que se arrepende, Ele vem sobre todo aquele que busca a sua presença. Meu irmão, isso é maravilhoso, porque é o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, fazendo morada em nós e conosco. Quando nós falamos que o Verbo se fez carne, é exatamente isso. Ele está habitando entre nós. Eu não posso tocá-lo agora, mas eu sei que Ele está aqui. Meu irmão, a igreja de Jesus Cristo precisa dizer todos os dias: eu vi o Senhor. Eu me relaciono com o Senhor. Eu falo com o Senhor. Eu toco Jesus, Jesus me toca. E nós temos um medo de dizer: eu vi o Senhor, e as pessoas nos acharem loucos. Como é que você viu Jesus, rapaz? Você ficou doido. Mas quando eu olho para as Escrituras, quando eu olho para a palavra, eu encontro Jesus. Quando eu entro no meu quarto para orar, eu encontro com Jesus. Quando eu começo a ouvir louvores, quando eu começo a me prostrar diante dEle, eu me encontro com Ele, porque Ele está lá. Agora, meu irmão, isso é sobrenatural, porque não foi feito para ser natural. Isso precisa ser uma prática na minha e na tua vida. Isso precisa ser um dia, uma vida prática. Meu irmão, eu gosto muito de coisa prática. Eu gosto de palavra que vem, tá... Tem gente que prega umas palavras, é muito bonito, meu irmão. E aí eu termino pensando assim: e o que eu faço com isso aí? Eu gosto de palavra que vem e fala assim: agora você vai fazer isso, isso e isso. Eu falo: então tá bom, então agora vamos. Então, em vida prática, como é que eu e você conseguimos viver e falar esse eu vi o Senhor? Eu quero tomar como exemplo esse diálogo, essa conversa de Maria, de Jesus, dos anjos, essa cena, para trazer exemplos práticos do que a gente precisa fazer todo dia. E em primeiro lugar, eu quero te convidar a entender que a gente precisa, que nós vivemos isso direcionando a vida para onde Jesus está. Perceba que no versículo 10, a Bíblia diz: os discípulos voltaram para casa. Maria, porém, ficou à entrada do sepulcro, chorando. Enquanto chorava, curvou-se para olhar dentro do sepulcro. Os discípulos começaram a retornar porque eles achavam que ali não tinha mais nada para eles fazerem. Estava tudo perdido, estava tudo desenganado, Jesus sumiu, Herodes levou, algum líder levou, os fariseus levaram o seu corpo, e agora a gente não tem mais poder para fazer nada. Nós somos pescadores, nós somos alguns publicanos, nós não temos nada para fazer aqui. Vamos para casa. Mas, meu irmão, aonde Jesus estava em último lugar
foi no sepulcro. Maria resolve ficar ali. Ele estava aqui, eu vou ficar aqui. Eu imagino, não está escrito no texto, mas eu imagino que Maria devia estar pensando assim: para onde eu vou? O que eu vou fazer? Eu só seguia ele. Durante 3 anos eu segui ele. Aonde ele ia eu estava. Agora eu vou para onde? Para que casa? Porque não tenho casa sem ele junto comigo. Quando você perde alguma coisa, o que você faz? Meu irmão, eu sou especialista em perder carteira e chave. Eu tenho assim um dom. Deus me chamou para isso. Você dá risada é porque você não fica procurando junto comigo. Você vê que sempre tem um levante, irmão. Meu irmão, mas como é que a gente faz para procurar algo que a gente perde? Aonde foi a última vez que eu usei? Quando foi a última vez que eu vi? Quando foi, alguns dias atrás eu perdi minha carteira por uns 4 dias. E aí eu comecei a pensar, quando foi a última vez que eu usei a carteira? Foi sábado. Eu tirei do meu bolso. E aí eu coloquei a carteira do Arthur dentro da bolsa do Arthur. Provavelmente eu pus a minha carteira também. Aí vai eu desesperado olhar. Encontrei a minha carteira dentro da bolsa do Arthur 4 dias depois. Meu irmão, é muito maravilhoso porque a Bíblia nos ensina a viver coisas sobrenaturais de maneira simples. Maria simplesmente ficou no último lugar em que ela viu Jesus. A palavra de Deus vai dizer lá em Apocalipse, no capítulo 2, versículo 5, lembre-se de onde você caiu, arrependa-se e pratique as obras que praticava no princípio. Em Eclesiastes, no capítulo 12, versículo 1, lembre-se do seu Criador. Em Lucas capítulo 24, versículo 6, lembrem-se do que ele lhes disse. Ela traz a memória. Ela traz para o seu foco, para o seu princípio, aonde Jesus estava da última vez que ela encontrou com Ele. E nessa noite eu quero te dizer em nome de Jesus, você chegou aqui caído, se você chegou aqui com uma chama apagada, se você chegou aqui sem a intensidade de uma vida com Deus, volta para o começo, volta para as primeiras obras, lembra da onde o fogo começou a ser apagado, e é para esse lugar que você precisa voltar. É lá que você recomeça. Maria, ela está esperando Jesus aparecer, ela está esperando um sinal, ela está esperando uma luz, exatamente aonde Jesus mandou ela ficar. Jesus disse e ensinou para eles, esperem em Jerusalém. Ele falou onde em Jerusalém? Então ela falou, eu vou ficar aqui onde ele estava. Uma hora ele tem que aparecer, uma hora alguém vai falar alguma coisa. Meu irmão, essa insistência precisa estar na gente, de direcionar a nossa vida. Eu sou direcionado por aquilo que eu olho. Já parou para pensar nisso? Eu sou direcionado, o meu caminho é sempre em direção aonde eu estou. Eu estou aqui olhando para o lado e andando para frente, o que vai acontecer? Eu vou cair. Então eu olho e eu sigo. Se a tua vida, se a minha vida, se a nossa vida como igreja não está olhando para Jesus, a gente vai cair. Porque a gente não está dando a devida atenção, a gente não está direcionando a nossa vida, a gente não está colocando foco, a gente não está colocando intensidade numa vida com Deus. Meu irmão, voltar para casa foi o mais fácil que os discípulos fizeram, voltar para pescar foi o mais fácil que Pedro podia fazer, voltar para uma velha prática é a coisa mais fácil que eu e você podemos fazer, mas Ele continua nos amando e esperando para mudar a nossa história. Amém? Então, meu irmão, direciona a tua vida por completo para Jesus. Não entrega só um pouco, entrega tudo para Jesus.
Entrega toda a tua história, entrega todos os teus planos. Lembrar é trazer na mente, trazer aos pensamentos, é gastar tempo da nossa mente em Jesus Cristo. Você sabe porque tem muita gente ansioso, tem muita gente preocupado, tem muita gente cansado, porque está gastando tempo de pensamento com muita coisa e pouco em Jesus. A palavra está aqui para mim e para você, meu irmão. A revelação completa de Jesus Cristo está aqui para mim e para você. Meu irmão, a gente pode ler, a gente pode esmiuçar, a gente pode abiscar, a gente pode aprender com essa palavra a viver bem. Mas se a gente ficar olhando para qualquer outra coisa, a gente se cansa. Você pode olhar para qualquer um aqui, meu irmão, e você vai encontrar uma falha em qualquer um. Se olhar para mim, todo dia você vai encontrar uma falha. Não precisa nem olhar todo dia, uns 2 dias já está bom, já, para bastante coisa. Ah, mas se o pastor tem falha, então eu vou viver do jeito que eu quiser. Ah, mas se o fulano tem falha, se o meu líder tem falha, eu vou viver do jeito que eu quiser. Ah, se o pessoal do louvor tem falha, então eu vou viver do jeito que eu quiser. Ah, se... Não. Você não está direcionando para o que importa. Você não está direcionando a sua vida para onde Jesus está. E é para Ele que você tem que olhar. Quando você olhar para uma pessoa cheia do Espírito, você tem que olhar e falar assim: é esse que eu quero imitar, é esse que eu quero andar junto, é com esse cara que eu preciso aprender. Em primeiro lugar, você direciona a tua vida para Jesus. E em segundo lugar, você começa a prestar atenção no que realmente importa. Pastor, e o que realmente importa? E viu 2 anjos vestidos de branco, sentados onde estivera o corpo de Jesus, um à cabeceira e outro aos pés. Olha que maravilhoso, meu irmão, tem 2 anjos dentro do sepulcro, e Maria não entende. 2 presenças sobrenaturais, e Maria simplesmente não entende. A tristeza está cegando ela, a angústia está cegando ela, o pensamento da derrota está cegando ela de entender que tem 2 anjos aqui. E muitas vezes eu e você não conseguimos ver a mão de Deus, não conseguimos ver o agir de Deus sobrenatural vindo ao nosso encontro, porque os nossos olhos estão cegados por muita coisa que está acontecendo na nossa cabeça, e a gente não está focado, não está prestando atenção no que realmente importa. O importante aqui não é que Jesus morreu e que o seu corpo sumiu, é que Ele disse que ao 3º dia Ele estaria vivo. Ele disse: eu vou derrubar esse templo e no 3º dia eu tornarei a edificá-lo. Meu irmão, em 2024, se a gente derrubar todas essas paredes aqui e falar que em um dia nós vamos reerguer, quem disser um negócio desse, eu digo mentiroso, porque foi bem 6 meses para acabar isso aqui. A tecnologia de hoje, a mão de obra de hoje, a facilidade de encontrar materiais de hoje, em um dia nós não construiríamos isso. Como é que Jesus diz, há 2000 anos atrás, eu vou derrubar esse templo e em 3 dias eu vou reedificá-lo? Ele está falando de um templo feito de pedra, ou ele está falando do templo que é Ele? Então os discípulos entenderam, eles sabiam, ao 3º dia Ele vai estar vivo, mas as coisas ficam nubladas quando a gente dá atenção para a tristeza. A nossa mente fica nublada quando a gente dá atenção para o que não importa. Quem aqui já perdeu noite de sono pensando como é que você vai resolver uma coisa no outro dia? Diga amém. Tem gente em casa falando amém. Meu irmão, e aí a gente fica deitado na cama, maquinando como é que vai ser. Se fulano falar isso, eu vou falar aquilo. E aí se fulano falar desse jeito, eu vou falar desse jeito. E se ele falar essa frase, eu falo isso. E a gente fica se preparando. E aí tal, e não sei como faria o Chaves, isás. E a gente fica ali perdendo tempo de sono, de descanso, com a ansiedade aumentando, chega no outro dia, dorme meia hora, no outro dia se levanta, se prepara, quando vai na frente daquela pessoa, você ouve assim: ô meu irmão, eu falei com você, me perdoa,
me dá um abraço. Aí você fala, não, eu quero brigar. Eu perdi minha noite de sono para brigar com você. A gente se sente bobo, não se sente quando acontece isso? Sim ou não? Meu irmão, confessa, você já passou por isso? Você já parou? Todo mundo já passou por uma dessa. Uma vergonha dessa. Ainda bem que é só a gente e Deus que sabe. Ainda bem. Mas porque você gastou a sua noite de descanso pensando no que não importa. Se tivesse orado e falado assim, Senhor, amanhã eu tenho um BO para resolver. E é grande. Mas se o Senhor não for à minha frente, eu não tenho como resolver. Jacó mandou presentes para Esaú. Jacó mandava presentes para Esaú e Esaú devolvia. E ele mandava presentes para Esaú e Esaú devolvia. Eu fico imaginando a mente de Jacó. Falando, eu vou chegar lá, ele vai me matar. Ele não está aceitando nem os meus presentes. Ele não está aceitando nem o que eu estou mandando para ele, para acalmar o coração dele. Eu chegar lá, ele vai me receber com a espada na mão. Eu vou ter que entrar na briga com meu irmão. Foi assim que acabou a história, meu irmão. Então entenda uma coisa. Quando eu e você focamos no que realmente importa, a nossa vida muda. A nossa história muda, o nosso pensamento muda, a vida fica mais leve, porque Jesus me ensinou e te ensinou, troca de mim de fardo, porque o meu fardo é leve, o meu jugo é suave. Eu vim aqui para acalmar a tua história, eu vim aqui para acalmar a tua mente, e Maria está ali atribulada com um monte de coisa, e a única coisa que ela precisa é voltar para o que Jesus falou para ela. Então, meu irmão, volta para o que realmente importa na tua vida, que é Jesus Cristo. Volta para aquilo que realmente tocou a tua história, aquilo que realmente te fez chegar até aqui, que é Jesus Cristo, amém? E agora que nós terminamos a introdução, a gente vai para o terceiro ponto. Primeiro a gente direciona a vida para Jesus. Aí a gente começa a prestar atenção no que realmente importa. E aí a gente começa a entender que já não é hora mais de viver da mesma maneira, mas é deixar para trás a falta de confiança. Versículo 15, disse ele, mulher, por que você está chorando? Quem você está procurando? Pensando que fosse o jardineiro, ela disse, se o Senhor o levou embora, me diga onde colocou e eu o levarei. Jesus lhe disse, Maria. Então voltando-se para ele, Maria exclamou em aramaico, Rabone, que significa mestre. Meu irmão, presta atenção em toda essa situação. Provavelmente Maria está ajoelhada, porque a Bíblia diz que ela se inclinou para olhar dentro do sepulcro. Ela se inclina, ela vê os dois anjos, ela fala, se vocês levaram o meu Senhor, fala onde Ele está, eu vou lá buscar Ele, eu vou buscar onde vocês deixaram. Ela está exclamando, ela está angustiada. Meu irmão, ela já percebeu a presença de alguém, ela já sabe que tem um homem ali, porque quando ele pergunta, quem você está procurando? Ela não diz de novo, eu estou procurando Jesus. Ela disse, se foi você que levou, me fala. Jesus já está ali. A presença de Jesus já estava no lugar, mas a angústia estava tomando ela. A incredulidade de que algo poderia acontecer tinha tomado o coração dela. Ela podia estar pensando, acabou tudo. Levaram o meu mestre. A incredulidade tomou conta. Mas nada pode acontecer. Bastou Jesus dizer, Maria. Bastou Jesus dizer o nome dela. A Bíblia diz que Jesus é o bom pastor. O bom pastor dá a vida
por suas ovelhas. E é gostoso que quando ele está falando sobre isso, ele diz: as minhas ovelhas conhecem a minha? As minhas ovelhas conhecem a minha? Bastou ele dizer: Maria. Ela derramou. Ela derramou, meu irmão, porque ela entendeu. Ninguém levou ele. Eu só estou procurando ele no lugar errado. E muitas vezes na nossa angústia, e muitas vezes na nossa preocupação, e muitas vezes na nossa incredulidade, a gente procura Jesus no lugar errado, porque a gente tenta procurar Jesus a maneira que o mundo mostra Jesus. A gente tenta encontrar Jesus naquilo que as pessoas dizem sobre Ele, e não nele. Eu não sei se você já passou por isso, mas muitas vezes as pessoas falam sobre a gente, sobre alguém. Falam: não, fulano é de tal jeito. E aí você cria aquela resistência com aquela pessoa. Fulano é muito arrogante, fulano não fala com ninguém. E aí você cria uma resistência com aquela pessoa, mas em alguma oportunidade você conversa com aquela pessoa e você vê que não tem nada a ver com aquilo que alguém falou. E você muda o seu conceito. Muitas vezes nós estamos pensando de Jesus e tentando nos relacionar com Jesus em cima do que alguém falou dele para mim e para você. Mas a gente precisa ouvir ele falando o meu e o seu nome, e a gente dizer: mestre, eu quero me relacionar com o Senhor, é aqui que eu quero estar. Agora, meu irmão, olha como as coisas são maravilhosas. Jesus... E no céu está escrito isso, antes de todas as coisas, Jesus morreu na cruz, é verdade, mas em que dia? Na Páscoa. O que é a Páscoa? Aí você fala assim: pastor, é uma vez por ano que a gente compra ovo de chocolate, é isso? A Páscoa nos traz à memória a primeira aliança. Israel está cativo no Egito. Israel é escravo no Egito. Israel por mais de 400 anos clama ao Senhor para que houvesse liberdade. O Senhor levanta Moisés. Moisés vai até o Egito, retorna ao Egito. Desafia Faraó, entra em embate com Faraó. As pragas vêm. E na última praga, o Senhor, através de Moisés, fala com o povo: vocês vão entrar dentro de casa. Vocês vão matar o cordeiro. Vocês vão pegar o sangue do animal e passar sobre os umbrais das portas. Vocês vão fechar a porta, vocês vão assar esse carneiro. Vocês vão fazer pães sem fermentos, vocês vão pegar ervas amargas. Vocês vão se assentar à mesa, você e a sua família. Se a tua família é pequena, chama o teu vizinho para estar junto de você. E vocês vão celebrar a Páscoa, vocês vão fazer uma festa. Mas nessa mesma noite, em que vocês estiverem celebrando, o Egito vai viver morte. O Egito vai viver angústia. A Bíblia diz que não havia uma casa no Egito que não houvesse alguém chorando a morte de alguém. Na mesma noite em que o mundo estava em tristeza, o povo de Deus estava em festa. Jesus morre nesse dia, trazendo à memória que eu e você éramos escravos. O mundo nos açoitava, o mundo nos humilhava, o pecado nos trazia vergonha, mas Ele trouxe sobre Ele o meu e o seu castigo. E enquanto o mundo chora ainda, eu e você podemos celebrar. Podemos viver em
paz, podemos viver alegria. Agora olha como é que é maravilhoso. O povo sai do Egito, e aqui é gostoso demais. Eles andam por alguns dias, Faraó vem atrás deles, tem a abertura do mar. Você conhece a história? E aí de repente eles chegam em Êxodo capítulo 20. Que diz, versículo 18: vendo-se o povo diante dos trovões e dos relâmpagos e do som da trombeta e do monte fumegando, todos tremeram assustados. Ficaram à distância e disseram a Moisés: fala tu mesmo conosco e ouviremos, mas que Deus não fale conosco, para que não morramos. Parece que eu estou tomando um rumo que não tem nada a ver com essa palavra, mas meu irmão entenda. Deus queria falar com toda a nação. Deus não queria escolher só Moisés para ouvir a sua voz. Israel tem muitos problemas porque só Moisés ouvia Deus. Israel passou por dificuldades porque um único homem era o representante de Deus na terra. Nós estamos falando de 50 dias depois da saída do Egito. O povo que vê Deus trazendo morte na casa e no Egito todo, e vida na vida deles, está com medo do mesmo Deus. Agora vamos para 50 dias depois de Jesus morrer na cruz. Atos capítulo 2, versículo 1. Chegando o dia de Pentecoste, estavam todos reunidos num só lugar. De repente veio do céu um som, como de um vento muito forte, e encheu toda a casa na qual estavam assentados. E viram que parecia línguas de fogo, que se separaram e pousaram sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar noutras línguas, conforme o Espírito os capacitava. – 50 dias depois de sair do Egito, o povo teve medo. O povo ficou incrédulo. 50 dias depois da morte e ressurreição de Jesus, as pessoas são cheias do Espírito Santo. Nós estamos em qual aliança, meu irmão? Na que as pessoas temeram de subir o monte, ou na que as pessoas foram cheias do Espírito? Responde aí, pelo amor de Deus. Então fala: Senhor, é na minha vida. Ergue tua mão bem alto e diz: Senhor, é na minha vida, porque eu estou aqui para ser cheio do teu Espírito. Meu irmão, minha irmã, acabou o tempo de uma igreja omissa, de uma igreja que espera, de uma igreja que olha para alguém e diz: sobe o monte por mim, de uma igreja que diz: vai lá e busca o Senhor por mim, de uma igreja que diz: olha, vai lá e me traz uma revelação, vê se você tem uma palavra para mim. Esse não é o nosso tempo. O nosso tempo é de uma igreja cheia do Espírito Santo, que ouve a voz do Senhor e que sobe o monte para ouvir a voz do Senhor. Mesmo que tenha trovão, mesmo que tenha fumaça, mesmo que tenha raios, Ele não está esperando para nos consumir, Ele está esperando para nos encher. Gênesis capítulo 1, comecinho, capítulo 1, capítulo 2. Em nenhum momento o homem ia até Deus. O próprio Deus que ia até o homem. Deus quer um relacionamento comigo e com você, meu irmão. Senão Ele tinha criado a gente igual vaca, igual boi, igual cachorro. Ele tinha criado a gente igual um animal, porque a gente ia dar muito menos trabalho. Meu irmão, se eu fosse uma águia,
eu ia ser uma benção. Eu não ia dar trabalho nenhum. Mas Deus escolheu me fazer e te fazer para estarmos na presença dEle, para podermos nos prostrar, para podermos estar ali buscando a presença dEle, sermos cheios do Espírito Santo dEle. Meu irmão, acabou o tempo da gente esperar. Chegou o tempo da igreja de Jesus Cristo assumir uma responsabilidade que é nossa, que é minha e que é sua. E que muito tempo a gente colocou nas mãos dos nossos líderes, que muito tempo a gente colocou nas mãos das pessoas que nos direcionavam até Deus, e falava assim, ele tem que jejuar, ela tem que buscar. Não, é nós que temos que fazer como um corpo. Essa semana eu vi um vídeo de um pastor, que foi bem engraçado. Ele falou, uma pessoa mandou uma mensagem para ele e disse assim, você foi ministrar na minha igreja ontem, e me chamou de irmão, mas eu quero te dizer que eu não sou um irmão, eu sou um pastor. Eu gostei muito da resposta dele, que ele falou assim, deixou de ser ovelha, foi? Então o irmão me perdoa, porque eu continuo te tratando como um irmão, porque Jesus nos fez filho de um mesmo Pai. Nós gostamos dessas separações. É fácil eu ter um pastor. Meu irmão, a melhor coisa que tem é ter um pastor. Porque a gente entra na frente do pastor e fala assim, pastor, pelo amor de Deus, ora, eu não estou falando que você não pode pedir por alguém orar por você, pelo amor de Cristo, meu irmão, entende? Você é adulto. Mas é muito gostoso eu chegar na frente do meu pastor e falar, pastor, eu preciso que o senhor ore por mim. Eu preciso de um conselho. Ele vai me aconselhar, ele vai orar por mim, ele vai abençoar a minha vida. Mas, meu irmão, quem tem que fazer isso em primeiro lugar? Eu. Quem direciona e quem governa a minha vida abaixo da direção do Espírito Santo é quem? Eu. Quem manda na minha vida sou eu. Eu escolhi entregar o controle para Jesus, mas quem manda sou eu. Agora, se eu ficar esperando Moisés subir o monte e voltar com uma resposta, eu estou atrasado. Eu preciso chegar no meu pastor e falar, pastor, ora por mim, que eu estou pensando em fazer isso. Eu já estou orando, estou jejuando. Pelo amor de Deus, vamos comigo. Está vendo como a coisa muda? Está vendo como a história muda? Meu irmão, parou de esperar. Parou que deixa que alguém faz. Eu estou muito nessa, alguém chega com a ideia para mim, pastor, o que o senhor acha da gente fazer não sei o quê? Eu falo, a gente não, você varão, vai lá. Te dou todo apoio, estou aqui orando por você. Pastor, a nossa igreja podia fazer não sei o quê, então você é a igreja, vai. Porque, meu irmão, nós somos chamados como corpo vivo para todos nós atuarmos. Todos nós vivermos a plenitude da presença do Senhor, não é uma exclusividade de poucos, é uma exclusividade de todos. Aí já deixa de ser exclusivo, claro que é exclusivo, porque é só para os filhos. Amém? Em último lugar, quando a incredulidade fica para fora, a gente segue um direcionamento. Jesus falou, volta lá. Provavelmente quando Maria entendeu que era Jesus, ela está ali abaixada. E quando você presta atenção no detalhe do texto, você pode encontrar isso. Provavelmente quando Jesus diz Maria, ela fala mestre, ela dá um abraço nas pernas de Jesus, porque Jesus fala, não me segura Maria, pelo amor de Deus, me deixa aí. Eu imagino Maria abraçada nos pés de Jesus, é o que eu ia fazer, você não sai daqui mais, eu não posso te perder mais. E aí ele vai dizer, Maria, volta e dá um recado. Fala que eu ainda não voltei para o meu pai e pai de vocês. Fala que eu ainda não voltei para o meu Deus e o Deus de vocês. Meu irmão, Maria volta, sem se preocupar se alguém ia chamar ela de louca, sem se preocupar que alguém ia chamar ela de mentirosa, sem se preocupar com mais nada. Ela entra na casa e diz, eu vi o Senhor.
E esse é o meu chamado para você nessa noite, para sair gritando com toda a força que existe nos seus pulmões: eu vi o Senhor. Meu irmão, porque quando a gente entende que a incredulidade vai para fora, a gente se enche desse Espírito, a gente se enche desse poder, e a gente sai gritando: eu vi o Senhor, eu vivi com Ele, eu posso professar aquilo que Ele fez em mim. Meu irmão, Jesus está quase subindo para o céu, eles estão quase sendo cheios do Espírito, as coisas estão acontecendo muito rápido, e aí eles se trancam dentro de uma casa, eles fecham as portas, eles estão juntos, e de repente, com as portas trancadas, Jesus entra no ambiente. Eu vou falar de novo para você, que teve gente que entendeu, mas teve gente que não entendeu. As portas estão trancadas, as janelas estão trancadas, não tem como entrar, e Jesus entra no ambiente. Você sabe que isso me mostra e te mostra? Que eu e você vamos estar diante do impossível. Não dá para entrar, não dá para sair. Tem gente que fala: dessa eu não vou sair. Então, se preciso for com a porta fechada, Ele te tira. E se preciso for com a fornalha acesa, Ele entra. Porque se Deus te direcionou para alguma coisa, é Ele que provê a unção e o direcionamento todos os dias. Coloque-se em pé em nome de Jesus.